Fala, meus amantes da teoria da conspiração e caçadores de tarifa em serviço de pagamento gratuito. BC sincero na área para aliviar o coraçãozinho de quem desceu pro BC com a cabecinha cheia de fake news sobre a cobrança de taxa no Pix e o fim do sigilo bancário das suas finanças. Pois é, essa semana nós tivemos uma notícia maravilhosa em termos de revogação da norma do Pix. Aquelas normas que tinham sido recém-decididas de fiscalização, tanto do Pix quanto aí de movimentações bancárias no geral. Agora é o seguinte, que tipo de notícia interessante é essa? Claro, inicialmente o pessoal se anima porque não vai mais ter a ver uma certa fiscalização, é o que eles dizem, mas é uma boa notícia porque nos dá muita clareza de que o governo realmente está muito perdido e realmente está ficando sem recursos para conseguir o que ele quer. Não é que agora as coisas ficaram boas, não é que melhorou. Na minha opinião, o cenário é exatamente igual, não muda nada. A Receita Federal já tinha direito de verificar e, enfim, né, dar uma fuçada nessas movimentações, Pix, conta corrente. Ela já tinha todos esses direitos, tá? Basicamente não mudou nada. Ela pode fazer agora simplesmente por conta própria. Enfim, eles vendem uma ideia, mas fazem outra. Mas aqui fica muito claro o seguinte, cara, tá muito perdido, o negócio tá muito circo, o negócio tá ficando estranho. E nessa semana ainda o Banco Central aqui, cara, a galera tá exagerando aqui no Twitter do Banco Central, realmente tá ficando muito feio na minha opinião em relação a essas postagens, tá? Vou falar mais uma. Fala meus quase ganhadores da Mega da Virada. BC sincero na área com resoluções de ano novo para quem não acordou milionário. Sim, bebê, você vai fazer direito dessa vez e vai entrar no shape financeiro este ano, hein? Cara, pelo amor de Deus. Assim, pessoal, eu sou um criador de conteúdo de finanças. Eu tenho uma obrigação com vocês de ser um mínimo interessante, um mínimo divertido, né? Senão ninguém assiste, não é? A gente não tem uma conversa interessante, tá? Agora sim, eu preciso manter um certo nível de credibilidade e não é para vender carteiras recomendadas, para ele o Anthony ia fazer propaganda da empresa dele, não é isso, cara. Quando a gente fala de mercado financeiro, de finanças, cara, eu tô falando do dinheiro de vocês, do patrimônio de vocês, do meu, de todo mundo. Isso é muito sério, cara. Agora, se você é o banco central de um país, na boa, tá aqui no site. A sua obrigação é essa, ó. Garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Então vai um recado aí pro BC. Eu posso ser um pouco mais fresco do que os outros, mas assim, esses tweets e essa postura, elas não me deixam aí com um bem-estar maior em termos econômicos aqui em relação ao real e em relação à sociedade. Cara, na boa, é o órgão mais importante em termos monetários do Brasil e parece um traficante mandando tweet. Na boa, se fosse um cara o cara é youtuber, o cara faz meme, o cara vende curso, vende carteira recomendada, que seja, cara, é uma escolha da pessoa. Mas nós estamos falando de um órgão aqui, ó, o Banco Central do Brasil, cara. Não dá pra ter essa postura. Isso aqui, pô, assim, na boa, o que você espera de um país que tem isso? Assim, na boa, cara. Assim, perdeu muito a linha, tá? Assim, desculpa o desabafo, mas tá muito estranho isso aqui, tá? E já comenta pra mim se você confia numa moeda em que o Banco Central daquele país fica postando meme e falando um linguajar um tanto quanto, não vou dizer inadequado, porque não tem palavrão, né? Mas, cara, isso aqui não passa credibilidade, tá? Enfim, quero saber a sua opinião sobre isso. E antes de falar sobre o negócio ali do Pix, a grande questão aqui do vídeo de hoje, tá? A minha mensagem é: no vídeo passado eu expliquei que não importa muito essa questão do Pix, quem tem dinheiro, quem anda certo, tem CNPJ, declara imposto, paga imposto, cara, não muda nada, tá? Os caras vão andar normal, vão lucrar igual e vão simplesmente proteger os ganhos aí em dólar, vão fazer um hedge e uma trava cambial. Agora, Anthony, derrubaram aquela decisão, mudou tudo. Cara, não mudou nada. Você ainda é um palhaço e, sim, simplesmente segue o baile, tá bom? A notícia é real, é o que a galera aqui, ó, o pessoal comentou, né? Já vou comentar aqui, ler aqui uns trechos aqui de umas notícias, né? Whatever. Mas, sinceramente, tá?
para pensar o seguinte, independente do Lula, independente do Haddad, independente do Bolsonaro, o Banco Central ele tem uma missão muito clara. Qual que é a missão? Essa aqui, ó. Panorama econômico do Banco Central. Lembrando que temos o panorama resulta capital, né? É um pouco melhor do que esse panorama do Banco Central. Mas eles têm uma meta de 3% de inflação por ano, tá bom? O que quer dizer 3% de inflação por ano? A meta do Banco Central é garantir que você perca 3% de poder de compra todos os anos, em reais, tá bom? Essa é a meta deles, ou seja, a meta deles é fazer você perder dinheiro. Cara, é isso, tá? Na última linha da DRE, é isso. Então, no final das contas, cara, a gente tem que entender que se nos seus investimentos você não está tendo uma abordagem de estar protegido em relação à inflação, ganhando dinheiro, independente se é em dólar, se é em real, em Bitcoin, não tem problema, tá? Mas se você não está ganhando aí da inflação, a gente sabe que a inflação não é nem os 3 aqui da meta e nem 4, 5% aqui da medida, né? Se você não está conseguindo olhar para isso e ir nessa direção, cara, você está muito perdido nos investimentos, sim, mas muito perdido mesmo, tá? O único foco real é você ganhar da inflação no médio e longo prazo, longuíssimo prazo também, tá bom? É assim que se constrói patrimônio. Então não basta apenas você ganhar dos índices, tá? Alguns índices perdem da inflação, tem que tomar cuidado com isso também. Mas assim, o recado especial vai para... Teve muita discussão política essa semana, eu também me incomodo com isso, não vou negar, mas a gente sempre tem que sentar aqui e voltar nossos olhos para a seguinte pergunta. Depois de todo esse imbróglio, todo o oba-oba que a galera vê, tanto no Twitter do Banco Central, as notícias, né? Aí o pessoal, nossos caríssimos aqui, ó, combatentes aí das fake news, né? Hoje em dia, qualquer coisa que incomoda vira fake news, vira um ataque, vira aquelas perguntas, né? Da onde você tirou esse dado? Da onde você blá blá blá? Cara, na boa, se você fala essas coisas ou convive com gente assim, se pergunte o seguinte, você tem que se perguntar, a conclusão daí vai ser sua, tá bom? Depois de todas essas verificações de fake news que você fica comentando, fazendo, às vezes até checando, né? Tem gente que perde tempo para checar ainda, né? Se você não é imprensa e não é polícia para investigar, rapaz, você tá perdendo um tempo tão grande com tanta bobagem que na boa, desculpa, eu tô rindo dessa cara, mas assim, na boa, cara, você é um investidor que perdeu o foco, tá? E de novo, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o Haddad, ninguém vai resolver isso, cara. O problema do Brasil são os brasileiros, tá? E o Brasil, e assim como qualquer outro país do mundo, é feito de ciclos. Em breve o Brasil vai engatar uma alta, vai ter um microciclo aí de valorização das ações, da moeda, assim por diante. Mas é passageiro, tá? Quem surfar essa onda, ótimo, não acho errado, acho muito certo. Quando o Brasil tá muito mal, ele volta para a média é ruim, mas ele volta para a média. É uma oportunidade. Mas assim, no longo prazo, tem que cuidar com isso, tá? Não vai ficar melhor agora que derrubaram as normas do Pix, não sei o que. Cara, isso aqui, ó, vai passar com qualquer outro nome no Congresso, ou nem vai pro Congresso, a Receita vai falar, eu tenho direito, eu vou fiscalizar e lenha, entendeu? Cara, não tem muito segredo, tá? Isso aqui tá muito claro, beleza? Ah, o Anthony é muito pessimista, o Anthony é de direita, sim, eu sou de direita, mas assim, cara, não é porque é o Lula, se fosse o Bolsonaro, eu pensaria a mesma coisa. Eu não confio no real em 10, 15, 20 anos. Independente se fosse o Bolsonaro por 20 anos ou qualquer outra figura da direita, entendeu? Não tem, galera. O problema não são só os governantes. O problema são as pessoas. As pessoas são o problema do Brasil, tá? E de qualquer país subdesenvolvido. E também são as pessoas as responsáveis pelos resultados de países desenvolvidos. É cultural. O negócio é cultural, tá bom? Então a gente tem que lidar com essa realidade. Essa é a minha opinião. E aí com tudo isso, com todo esse embrolho aqui do Pix, não sei o que, papapá, ficou bastante discussão, ficou não sei o que. Mas e aí? O que você vai fazer com seus investimentos? Alguém aí realmente acredita que é a hora simplesmente de investir pesado no Brasil, fechar o olho e tá tudo resolvido? Cara, na boa, se você acha isso, cara, comenta pra mim, deixa o like, se inscreve e fala, Anthony, eu sei que é a hora de comprar Brasil e eu vou te cobrar todos os vídeos porque, cara, o Brasil vai subir, vai valorizar e acabou a crise, nunca mais vai ter crise. Cara, escreve aí e começa a me cobrar em todos os vídeos e eu vou responder todos os comentários pra você, tá?
Mas assim, eu particularmente falando, não estou tão otimista ainda, tá? Em breve isso pode mudar, tudo muda o tempo todo, mas assim, tem que cuidar porque notícias como essas, elas muitas vezes são mais fumaça do que fogo, tá? E no final das contas, eu sinceramente não acho que é isso aqui que muda alguma coisa ou que faz tanta diferença. Agora, tirando esse desabafo aqui, que às vezes eu fico incomodado que as pessoas elas acabam perdendo o foco dos investimentos, né, cara? Assim, eu olho muito política e eu gosto de comentar, discutir algumas coisas, eu dou minha opinião, a minha opinião muitas vezes ela é um pouco forte e tem, enfim, gente que discorda, tá tudo certo, eu respeito isso, mas cara, a gente não pode gastar mais tempo pensando nessas bobagens do que nos investimentos. Política interfere em investimentos? Com toda certeza, mas a gente tem que gastar um tempo limitado para analisar essas questões, não mais do que isso. Então o Bitcoin aqui, ó, essa semana, olha só que interessante, tá? O Bitcoin me surpreendeu essa semana, fazendo aqui o panorama semanal, Resulta Capital, e ele simplesmente, opa, apertei 5 anos, era para ser 5 dias. Ele simplesmente vem aqui numa performance muitíssimo interessante, né? Pegar 5 dias, eu sei que é um pouco mais, mas está dando aqui os seus 11% de alta. Ele vem muito forte aqui desde o dia 14, tá praticamente aqui já no topo histórico de novo, né? Eu até achei que ele iria vir mais para baixo, mas ele fez aquele movimentinho que, enfim, comentei várias vezes, achei que ia vir um pouco mais grosseiro, né? Violou levemente aqui esses fundos, ó, pegou a liquidez e foi embora. Isso aqui sempre acontece, é muito, muito comum. Muito dizem que é por causa da posse do Trump, né? Então vem aí a posse do dia 20, né? Muita expectativa pró-cripto, falando que vai ter que criar reserva não sei o que. Já tem estados com um projeto de lei para criar reserva de ETH, reserva de Solana, de XRP, cara, um monte de notícia. Eu ainda tenho um pé atrás, eu sigo posicionado, acredito demais no Bitcoin, mas muitas vezes, quando chega lá na hora do fato, né, vem o boato, as coisas se confundem e o mercado às vezes cai um pouco, tá bom? Então fica o alerta aí para quem está comprando agora, no talo, na alegria, fazer um DCA, médio e longo prazo, se proteger. Investimento não é só retorno, também tem muita questão da proteção e da sua paz mental como investidor, tá bom? Nosso Ibovespa aqui, com alguma coisa próxima de 3% de alta, o próprio SP500 lá para os americanos, né? Também alguma coisa já próxima de 4% de alta. E o IVB11 aqui, para mesclar um pouquinho dos mercados, 2,6% de alta, né? Interessante. O nosso dólar, já numa semana um pouquinho mais bagunçada, tá fechando aqui próximo do 1,5% de queda, né? E o dólar aqui vale um comentário um pouquinho especial. Ele realmente deu uma cansada quando ele bateu lá os 6,32, né? 6,30. Bastante intervenção lá do Banco Central, nosso Banco Central aqui, ó. Vou ler de novo, hein? Garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. Então, a estabilidade é 3% a menos todo mês. Todo mês não, todo ano, tá? 3% a estabilidade de perda, tá? Zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Vocês estão com bem-estar? Comenta aí pra mim e já se inscreve no canal. E aí, assim, o dólar tá aqui a R$6, né? Tem gente que fala que o dólar tá de graça, tá? Tem muita gente falando isso. Gente que eu respeito, que eu admiro bastante. Eu não sou tão pessimista assim, eu acho que ainda o dólar vem mais para baixo. Acho que vai ser um ano muito, muito bagunçado pro dólar, tá? Por mais questões internacionais do que nacionais, tá bom? Aquela questão da posse do Trump, nova gestão nos Estados Unidos, pode puxar uma liquidez violenta lá pros Estados Unidos, ou seja, fazer o dólar subir muito. É o que tem muita gente falando, mas cara, pode ser que muito disso não aconteça, tá? O mercado também dá essas surpresas. Então eu tento ser muito sereno e brando aqui nos meus comentários, né? Porque eu realmente acredito que não é um all-in em dólar, ou all-in em Bitcoin, ou all-in em Bovespa, né? Enfim, que a gente deve fazer. Então, realmente as carteiras, elas precisam ter um pouquinho de cada elemento, elas precisam ser muito bem montadas, muito bem formuladas, e aí no médio e longo prazo, fazendo os rebalanceamentos, fazendo as questões ali com bastante atenção, com interesse, e claro, de acordo com o seu perfil de risco. Se você não tem uma carteira recomendada, não sabe fazer isso, eu te ofereço as minhas, tanto para crescimento quanto para renda, perfil mais conservador, mais arrojado, tudo ali no link da descrição do vídeo. Por último, eu queria só comentar aqui um pouquinho as taxas do Tesouro Direto. Essas taxas são muito interessantes a gente continuar acompanhando e avaliando, porque elas dizem muito do que o mercado está precificando em termos de risco, em termos de receio. Então a gente vê aqui um pré-fixado de 15%, os IPCA+, ainda estão 7,7% por ali,
E esses níveis já estão se mantendo há um tempinho muito próximo desses percentuais, né? Então aqui de duas uma, né? O mercado ele tende agora ou a aceitar esse nível, que eu acho que é um pouco provável de acontecer, ou então ele vai meio que rejeitar isso. E aí de duas uma, ou ele estilinga para o próximo, que ele vai para 16% aqui, 16,5%, e aqui volta para 8%, né? Ou então ele simplesmente reduz, tá? Então quem já está posicionado, caso essas taxas caiam e reduzam, pode ter uma valorização boa, considerando aí a marcação a mercado aí, pelo menos de curto prazo, né? Curto prazo que eu digo, cara, 6 meses ali já é interessante, já tenho bastante coisa no radar, inclusive para isso. Mas de novo, né, vai muito do seu perfil, do seu horizonte de investimentos, e eu ainda acho que IPCA mais aqui, esses títulos são mais interessantes do que o pré-fixado, tá? E aqui ainda vai aqui o comentário honroso para o XRP das cripto, que chegou a ser agora de novo, né, ele volta a ser a terceira maior cripto em termos aqui de market cap. Nessa semana aconteceu isso, tá? Muito interessante. XRP, que ele é, de certa forma, uma promessa aí dos bancos, instituições, indiretamente os governos também, para eles estarem com um pezinho em cripto de forma bem relevante, tá? XRP acho que foi a moeda que mais valorizou em 2024, pelo menos das grandes, tá? Então é o tipo de moeda que tem muita gente que é contra, fala mal e tem um certo sentido para quem entende do projeto. Mas, cara, quando tem tanto poder e tanto interesse por trás de uma moeda, independente se essa moeda se chama dólar, se ela se chama real, se ela se chama euro, ou se ela se chama XRP, cara, você tem que ficar ligado, tá? Porque esse tipo de coisa que pode, em alguns momentos, ser algum tipo de oportunidade ou até mesmo de investimento para sua carteira. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.